Uma análise inicial sobre a aplicação de blockchain na sociedade. Emanuel Coutinho, Wagner Bezerra, Delano Maia, Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Bem, a blockchain atualmente está sendo muito discutida tanto na academia quanto na indústria. Isso se deve muito a seus recursos e características, como descentralização, transparência, segurança, imutabilidade e rastreabilidade, entre outros. E no contexto da quarta revolução industrial, caracterizada pela fusão de diversas tecnologias que misturam espaço físico e cibernético, a blockchain está tendo um papel mais amplo. Assim, a blockchain possibilita novos modelos de negócio, novos processos de trabalho e de produção, nos quais o acesso e o compartilhamento é sobre a propriedade. Então, a blockchain cria oportunidade para a geração de um nível de confiança necessário entre partes desconhecidas e anônimas, permitindo assim a negociação sem intermediários. O objetivo desta pesquisa é iniciar estudos sobre as relações e impactos da blockchain na sociedade, seja por se beneficiar de suas características, seja por aplicações nas mais diversas áreas. Nossa metodologia consistiu em 7 passos: definição de perguntas de partida, com a identificação de uma visão geral inicial da sociedade, blockchain e aplicações, análise preliminar da literatura, com a identificação e análise de trabalhos relacionados ou de trabalhos que discutiram aplicações da blockchain na sociedade, um questionário online para a coleta de dados demográficos e das questões de partida, consolidação dos dados, organização e interpretação inicial dos dados coletados, análise das questões abertas com a literatura, ou seja, o relacionamento dos resultados obtidos da pesquisa com os trabalhos da literatura, análise qualitativa, utilizando a técnica do Grounded Theory para análise qualitativa dos dados coletados, obtenção dos direcionamentos futuros, com a definição de tendências e perspectivas de pesquisa. Este é nosso questionário, com questões demográficas, QD1 e QD2, e questões abertas do questionário, QA1, 2 e 3. As questões abertas são justamente as questões de partida. Nossas questões foram: qual o seu nível de conhecimento dos impactos da utilização da blockchain na sociedade? Você acha relevante pesquisas relacionadas à blockchain e sociedade? Onde blockchain pode ser aplicado? Como blockchain pode melhorar a vida das pessoas? E qual o impacto da utilização da blockchain sobre aplicações tradicionais? Vamos aos resultados. A pesquisa obteve apenas 11 respostas, e todos foram pesquisadores em blockchain, ou seja, pessoas que possuíam algum nível de conhecimento em blockchain. Apesar de poucas respostas, os feedbacks foram considerados bons. Em relação às 2 questões demográficas, obtivemos os seguintes resultados. Quanto ao nível do conhecimento, 7 pessoas indicaram razoável, 3 pouco e 1 alto. E em relação à relevância, sim para todos os respondentes, ou seja, todos consideraram relevante estudar blockchain e a sociedade. Esta nuvem de palavras foi formada com o resumo dos principais termos identificados nas questões abertas. Excetuando-se a palavra blockchain, houve destaque para dados, segurança, exemplo, saúde, aplicações, informações e serviços. Em relação às questões abertas, a primeira foi quanto à aplicação da blockchain. As áreas mencionadas foram saúde, finanças e transportes, educação e logística, cartórios, governo, indústria, judiciário, mercado e negócios. A saúde foi a área que teve mais destaque, principalmente com a menção a registros eletrônicos de dados de saúde. Um comentário que respaldou esta área foi: em quase todos os âmbitos do meio social, quando se utiliza o conceito de tornar um processo seguro por meio de registro definitivo, pode-se usar blockchain. Temos exemplo de uso na saúde, negócios, veículos, dentre outros. Também houve destaque para finanças e criptomoedas, principalmente devido ao Bitcoin. Um exemplo foi: em todas as áreas, finanças, educação, saúde e logística são apenas alguns exemplos. Quanto aos benefícios, as áreas foram
segurança, imutabilidade, eliminação de elementos terceiros, rapidez e redução de custos, auditabilidade, automação, confiança, controle de acesso, descentralização, disponibilidade, integridade e transparência. Como benefício, houve muito foco para a questão da segurança da informação, como destacado por uma resposta com o seguinte texto: provendo segurança, controle de acesso e disponibilidade de informações. Por fim, quanto às melhorias, obtivemos os seguintes termos: auditabilidade e segurança, imutabilidade, adaptação, confiança, consenso, descentralização, desempenho, dinamismo, economia, integrar, interação, irrefutabilidade, melhoria de processos, aumento da qualidade, surgimento de novos negócios e transparência. O foco maior aqui foi a qualidade e quanto a qualidade da aplicação pode aumentar com a utilização de blockchain. Um exemplo foi a seguinte menção: elas não vão deixar de existir nunca, elas, no caso, as aplicações. Mas com a agregação de recursos de blockchain, quando possível, a qualidade vai aumentar. Também tem que se considerar o desempenho de aplicações blockchain e quando ela pode ser utilizada. Em relação à discussão com os resultados da literatura, nesta pesquisa identificamos 8 trabalhos relacionados ou que possuíam aplicações de blockchain com destaque para a sociedade. Em todos esses trabalhos, houve menção à área ou aplicações de finanças, e também saúde foi um grande destaque, mas outras áreas também foram mencionadas, como governo judiciário, cartórios e educação. Por fim, conduzimos uma análise qualitativa usando a técnica de Grounded Theory. Identificamos 6 categorias: conceito, áreas, benefício, opinião, ação e impacto. Conceito são características técnicas da blockchain ou elementos estruturais de conhecimento teórico ou prático. Áreas são aplicações ou domínios onde a blockchain pode ser utilizada. Benefícios são quaisquer vantagens da blockchain para aplicações ou sociedade, sem detalhes técnicos. Opinião é algo mais pessoal que o respondente escreveu, como sentimento pelo uso da blockchain. Ação são atitudes que o respondente escreveu pelo uso da blockchain e impacto são consequências do uso da blockchain. Também foram identificadas 3 relações. Conceito está relacionado com áreas, conceito é causa de impacto e conceito é causa de benefícios. Nesta imagem temos o destaque das 6 categorias e de seus relacionamentos. Destaque aqui para a categoria conceito, que possuiu todos os relacionamentos. Por fim, direcionamentos futuros da pesquisa e perspectiva. A blockchain ela possui diversas áreas onde pode ser aplicada. Neste trabalho, percebemos um destaque para saúde e finanças. Então, um trabalho pode ser estudar aspectos humanos e tecnológicos dessas áreas. Existem diversas relações que foram identificadas pela análise qualitativa, e o destaque foi a categoria conceito, dos quais as 3 relações identificadas estavam associadas a ela. Estudar conceitos de blockchain, suas características, como elas podem ser aplicadas nos sistemas atuais, seus impactos no desenvolvimento e como elas melhoram a qualidade das aplicações e dos usuários, pode ser um ponto de partida para pesquisas. Também há necessidade de estudar a viabilidade da utilização de blockchain, questões de desempenho, questões de custo. Então, estudar e avaliar a viabilidade da blockchain é um aspecto importante devido a custos operacionais e computacionais. Bem, a blockchain está adentrando todas as áreas do conhecimento, áreas de exatas, de saúde, sociais, humanas, etc. E isso implica em um contexto interdisciplinar, que pode ser bem aproveitado com a utilização de blockchain. Também a blockchain está tendo um alcance diferenciado, um alcance em aspectos culturais ou históricos. Um exemplo é a disseminação de aplicações para a proteção da propriedade intelectual, por exemplo, de obras de arte, de poesias, de imagens.
Por fim, há uma necessidade de conscientização e compreensão de questões éticas envolvidas com a aplicação de blockchain. Isso se dá muito devido ao compartilhamento de dados, que é uma das características da blockchain, e da privacidade. Vamos às considerações finais. Bem, este trabalho foi um ensaio inicial sobre blockchain e seus impactos na sociedade. Nossos resultados apontaram que a pesquisa deve prosseguir e ser aprofundada. Como trabalhos futuros, temos a intenção de ampliar o estudo, analisando o impacto social da tecnologia e sua relevância em áreas diversas, e investir nos direcionamentos apresentados. Muito obrigado pela atenção.